O pastor Pedro falou dos GCs, né? E eu quero convidar as mulheres. Cadê as mulheres? Quero convidar as mulheres para participarem do meu GC. Vou puxar sardinha para o meu GC, né? Viu, João? Cadê os líderes de GC aqui? Vou puxar sardinha para o meu. Toda terça-feira, às 19h30, nós temos o nosso GC só de mulheres online. Você, mulher, é minha convidada. Eu vou enviar o link lá no grupo. Participe com a gente, tem sido uma bênção. Mas, se você não puder na terça, nos outros dias também tem, amém? Você não vai ficar sem GC, amém? Meus irmãos, nós estamos fazendo aqui na nossa igreja uma série de mensagens chamada Encontros com Jesus. Quem estava aqui semana passada? Nós iniciamos semana passada. A gente viu semana passada o encontro de Jesus com Zaqueu. Foi uma bênção. O pastor Pedro pregou para nós. E hoje nós vamos ver mais um encontro. Nós vamos ver o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus lá em João 8. Abra comigo aí a sua Bíblia. Em João 8. Hoje nós vamos falar desse encontro de Jesus com uma mulher pecadora. Nós vamos saber o que acontece quando Jesus se encontra com um pecador. Quando Jesus nos encontrou e nos encontra todos os dias, não é verdade? João 8, acharam aí? Nós vamos ler até o versículo 11, do 1 ao 11. Vai dizer assim, olha. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E, assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Deus. Meus irmãos, para a gente contextualizar aqui essa passagem, vamos entender o que estava acontecendo. A Bíblia vai nos contar, no capítulo anterior, no capítulo 7, lá no versículo 10, vai dizer que estava tendo ali em Israel a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma festa judaica em que os judeus celebram a proteção de Deus ao povo de Israel quando eles estavam no deserto peregrinando. É uma festa que dura uma semana. E a Bíblia nos conta que, nesse contexto aqui, a Jerusalém estava lotado, vinham pessoas de todos os lugares. Mas, gente, como de costume, a Bíblia vai nos contar também que os fariseus estavam querendo matar Jesus. Lá no versículo 19 vai mostrar Jesus questionando eles por que eles queriam matar Jesus. Nos versículos 30 e 31 vai falar que eles queriam prender Jesus. Então, para variar um pouquinho, os fariseus estavam perseguindo Jesus, mesmo no meio daquela ocasião festiva. E aí a Bíblia nos conta aqui
que também, ao mesmo tempo que era de costume os fariseus quererem matar Jesus, também era de costume que ele ficasse ensinando o evangelho. Então, a Bíblia nos conta aqui no capítulo 8 que nós lemos que Jesus estava no pátio do templo ensinando a palavra de Deus. E os fariseus encontram lá no meio da festa dos tabernáculos uma mulher que estava em adultério. E a Bíblia diz que os fariseus levam esta mulher até Jesus. E aqui nós vamos ver o que Jesus faz quando ele encontra com essa mulher pecadora. Aqui, gente, nós vamos ver a diferença do tribunal humano e do tribunal divino. Aqui nós vamos entender como que nós não estamos preparados para lidar com o pecador. Como que nós não estamos preparados para lidar com pessoas que erram com a gente. Com pessoas que cometem pecados diferentes dos nossos. Mas glória a Deus. Nós vamos ver aqui neste texto que acontece com Jesus. Aquele que tem todo o preparo divino para acolher o pecador. Aquele que não veio para acusar, que não veio condenar, mas veio para salvar. Nós vamos ver o que ele faz. E nós vamos lembrar do que ele tem feito conosco. Porque nós, né, gente, somos pecadores, não é? Somos livres, mas ainda, enquanto estivermos aqui, estamos suscetíveis aos erros, não é mesmo? Então, que o Senhor Jesus alinhe o nosso coração, nos ensine nessa noite, fale conosco, amém? Vamos analisar este texto para a gente entender como foi esse encontro? A Bíblia vai dizer, acompanhe comigo aí, versículo 1. Jesus, entretanto, foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Então, como eu falei com vocês, a Bíblia conta que essa mulher lá no meio da festa foi pega em adultério. A palavra adultério aqui, no grego, ela quer dizer a palavra moikeia, que quer dizer, não sei se é assim que pronuncia, porque eu não sei falar grego, tá, gente? Que quer dizer uma relação extraconjugal. Então, essa mulher estava ali naquele momento tendo uma relação extraconjugal. Ela estava violando a sua fidelidade conjugal. Ela tinha quebrado a aliança, ela tinha ferido a lei de Deus. E para os judeus, o adultério era um pecado inconcebível. Era um pecado grave. Os rabinos tinham uma frase que era assim, que é melhor que o homem morra do que ele cometa o adultério. Então, para eles, era um pecado, engraçado, né? Eles tinham tantos pecados, mas o adultério era um pecado muito grave aos olhos dos judeus. Por isso, a Bíblia diz que quando os fariseus veem essa mulher, eles arrastam ela até o pátio do templo e não deixam ela ficar sentada. Eles mandam ela ficar em pé, que é para que todos vissem o que ela tinha feito. Então, eles começam a denunciar o pecado daquela mulher. Eles começam a expor aquela mulher em público. Eles não pensam na alma daquela mulher. Eles não olham com dignidade para ela. Eles não olham com compaixão. Eles não pensam na vergonha daquela mulher. Gente, ela tinha sido pega em flagrante. A Bíblia não nos conta. Mas eu fico imaginando como que eram os trajes que ela estava, hein? Ela foi pega no ato. Mas os fariseus não se importaram com isso. Não se importaram com os sentimentos daquela mulher, se ela tinha família. Eles não se importam com isso. Eles expõem, eles denunciam publicamente. Sabe por quê? Porque no tribunal dos homens é assim que acontece. No tribunal dos homens, o pecador é exposto. No tribunal dos homens, o pecador é rejeitado. E quando eu falo pecador aqui, gente, eu não estou falando só de quem não é crente, não, tá? Eu estou falando daquele que peca, daquele que comete erros.
No nosso tribunal, aos nossos olhos, quando nós vemos isso acontecer ao nosso redor, a nossa tendência é apontar o dedo, é acusar, é expor, assim como os fariseus fizeram. Não aqui em Lagoinha Mangabeiras isso acontece, né? Acontece lá na Matriz, não é mesmo? Aqui só tem crente, olha as carinhas. Todo mundo bem aleluiado. Mas o versículo 4 vai dizer, acompanha aí comigo. No versículo 4. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra como o dedo. Então, olha o que a Bíblia vai nos dizer. Que os fariseus levam a mulher até Jesus. E falam com ela: mestre, nós pegamos ela em adultério. A lei manda matar. E o Senhor, o que dizem? O que estava acontecendo aqui? Como eu disse para vocês lá no início, os fariseus, eles estavam atrás de Jesus. Eles estavam buscando uma brecha para pegar Jesus. Então, o que na verdade eles queriam? Eles queriam colocar Jesus contra a lei de Moisés, contra o governo romano e contra o povo. Por isso que eles falam para Jesus sobre a lei. O que dizia na lei? Lá em Levítico 20, não precisa abrir, dizia que o homem e a mulher flagrados em adultério estavam condenados à morte. Em Deuteronômio 22, nos versículos 23 e 24, dizia que a moça que era virgem e que estava noiva e que perdesse a virgindade antes do casamento deveria ser apedrejada, ela e quem tivesse tirado a virgindade dela. Então, eles queriam saber, na verdade, o que Jesus ia fazer, porque eles pensaram assim, se ele cumprir a lei, ele vai estar contra o governo romano, porque eram os únicos que tinham autoridade para fazer justiça e cumprir a lei. Se ele não cumprisse a lei, ele estaria instigando o povo ao pecado. Ele estaria dizendo que não tem nada a ver pecar, não tem nada a ver adulterar. Então, vamos ver o que Jesus ia fazer. Por isso que a Bíblia fala que eles estavam tentando Jesus. Eles estavam querendo colocar Jesus numa saia justa. Então, eles não estavam preocupados com a mulher, com a alma daquela pecadora. Mas eles também, meus irmãos, não estavam preocupados com a moral, com os bons costumes, com o princípio de Deus, com a lei de Deus. Eles não estavam, porque eles tinham um coração corrompido. Apesar de serem líderes religiosos, doutores da lei, o coração deles estava distante de Deus. Então, o que eles queriam era pegar Jesus. Mas eles fingem muito bem. Porque quando a gente vai ler aqui, a gente vai ver no versículo 4, eles chamando Jesus de mestre. Eles usam a palavra mestre para dizer a Jesus que eles honravam Jesus, que eles acreditavam, que eles reconheciam Jesus como mestre. Mas a gente sabe que não era assim que eles viam Jesus, porque eles questionavam Jesus o tempo todo, não é mesmo? Eles também fingem estar preocupados com a lei. Então, eles falam, olha, na lei de Moisés, disse que tinha que matar essas mulheres apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Como se eles estivessem preocupados em cumprir a lei. Então, o que os fariseus fazem? Eles escondem atrás da religiosidade. Escondem atrás dos princípios de Deus para condenar aquela mulher. Mas o coração deles não estava preocupado nem com a lei de Deus, nem com os princípios de Deus e nem com aquela mulher. Isso é muito comum acontecer na lei, no tribunal dos homens. No tribunal dos homens, a gente finge que está preocupados com a moral e os bons costumes.
A gente finge que está preocupado com o evangelho, com a saúde da igreja. E o que a gente faz? Condena o pecador. Condena o pecado do outro, o erro do outro. Quem já ouviu essa frase assim, olha, você viu o que aquela irmã fez? Você viu o que aquele irmão fez? Nossa, meu coração está doendo. Poxa, olha, eu vou te contar aqui, mas você não conta para ninguém. Não é fofoca, é para a gente orar. É para você me ajudar em oração. Alguém já escutou isso? Não é fofoca. Está preocupado com a lei de Deus. Por isso vamos orar. E aí aquele que recebe a corrente de oração, não é fofoca? Fez isso? Misericórdia. Sempre soube. Aquilo ali não converteu ainda não. Nossa, sangue de Jesus. E tal. Mas eu vou te ajudar a orar. Daqui a pouco passa para outro, porque na verdade é uma corrente de oração. Não é corrente de fofoca, é corrente de oração. Fariseus, preocupados com a lei, preocupado com a alma pecadora, mas expõe o pecado. Ô meu irmão, se você ficar sabendo do pecado de alguém, não expõe não. Você quer orar? Leva para o seu quarto e ora. Passa para frente não. Em nome de Jesus. Ou então assim, né? Você viu como é que o irmão... Você viu o que o irmão falou lá no GC? Pelo amor de Deus. Esse irmão não converteu. Olha, eu não vou chamar mais para o GC porque, assim, agita o meu GC. Contamina as minhas ovelhas. Não, poxa. Depois como é que vai ser? Lá tem novo convertido. Não vou chamar mais não. Não vou chamar mais não. Vai contaminar. Preocupado com a saúde da igreja. Preocupado com a saúde da ovelha. Aí faz o quê? Exclui o pecador. Ao invés de estender a mão, discipular dá trabalho, viu, igreja? Dá trabalho. Sabe? Aí ao invés de discipular, de acompanhar, de orar, de orientar, exclui. Essa palavra é densa. Está sendo densa para mim também, viu? Está sendo densa. Fala Deus. Outra coisa que eu tenho visto muito no tribunal humano é a igreja apedrejando a igreja. Você viu a igreja? Você viu quantos membros? O evangelho não está sendo pregado ali, não. Você viu tanto de gente batizando? Não deve ter gente convertido. Meu Deus. Agora a gente está sentando na cadeira, no tribunal, para saber quem converteu, quem não converteu, quem aceitou Jesus de fato, para saber quem está batizando ali, com uma legitimidade no coração. Esse não é o nosso papel, igreja. Nós não sabemos. Não vamos saber. Você viu a igreja de parede preta? Nossa, tá cheia, né? Porque mundana. Quem falou? Quem falou que essa branquinha aqui está cheio de ovelhinhas santas? Quem disse que é a parede? Eu não estou entendendo mais nada. O tribunal humano, fariseus. Gente, que o Senhor Jesus nos ensine a não sermos dessa forma, a não agirmos assim, com acusação, com condenação. Se você vê a igreja lotada, a igreja do outro cheia, você vai ter que dar glória a Deus. Porque no meio da multidão tem discípulos, sim. Se tiver 5 lá, está ótimo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas olha o que Jesus faz, que aí a gente vai aprender. Olha lá o versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão.
Então, os fariseus, doutores da lei, religiosos, que estavam ali esperando o Messias e o Messias na cara deles, né? Esse era o contexto. Pegamos essa mulher em adultério, o que a gente vai fazer? Vamos apedrejar? Vamos matar? E aí? Jesus responde: aquele que não tiver pecado, e essa expressão, sem pecado, não tiver pecado, no original ela significa não apenas o pecado, a ação pecado, mas também o desejo de pecar, o pensamento pecaminoso. Ficou mais difícil, ficou mais puxado, né? Então, aquele que não tiver nem o pecado e nem o desejo de pecar, pode começar a tirar as pedras. E voltou a escrever, ficou em silêncio. Jesus não acusou nenhum deles. Jesus conhecia o coração deles. Jesus sabia qual era a intenção que eles estavam levando aquela mulher. Jesus também sabia qual eram os pecados ocultos e escondidos. O que Jesus poderia fazer? E você, fulano, que está pensando isso e isso? E você que estava querendo me matar? E você que queria me prender? E você que fez isso? Porque a gente faz isso, não é mesmo? E você? E você? Falou isso de mim, mas e fulano que é assim? E ciclano não é assim? Acusadores? Mas Jesus nos ensina aqui que ele, que era o único que podia acusar, porque nele não havia pecado nenhum, ele saiu da cadeira da acusação e levou para a consciência, levou para a reflexão deles. E depois ele silenciou e ficou escrevendo no chão com o dedo. E aqui a gente aprende outra coisa, né? Jesus ficou em silêncio. Muitas vezes a gente vê o pecado do outro, o erro do outro, e a gente quer fazer um belo discurso. Corrigir, palavras cabeças. Não, gente. Muitas vezes, o nosso discurso mais eloquente, o nosso discurso mais audível e frutífero vai ser o silêncio. Vai ser a oração, vai ser a compaixão, vai ser o perdão. Jesus levou a consciência deles, porque Jesus sabia que na teologia de Jesus, ele sabe que todos nós somos pecadores. Que todos nós erramos. Que todos nós somos dependentes da sua graça. Dependentes dele. Ele sabe, vou falar em um português bem aqui para vocês, para familiarizar. Ele sabe que a gente tem telhado de vidro. Vocês conhecem essa expressão? Ele sabe. Por isso que ele levou para a reflexão. Porque na teologia de Jesus é isso que ele faz. Olha o que ele falou lá em Mateus 7, vou ler para vocês. Versículo 4 e 5. Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita. Não sei se foi de boa assim que ele falou, hipócrita, não sei. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Como que você quer corrigir o outro? Como que você quer condenar o outro, se você também erra? E olha, não estou falando aqui que a gente tem que passar pano para o pecado, não, hein? A gente vai ver aqui que Jesus não passou, vamos chegar lá. Mas a teologia de Jesus é essa. Não é condene. Você também carece da minha graça, da minha misericórdia, do meu favor. Mas no tribunal humano, sabe o que a gente faz? A gente exige uma santidade, uma perfeição do outro que nós não alcançamos ainda. A gente é tão rígido com o outro, a gente cobra tanto do outro, e a gente é tão compassivo com nós mesmos, né? Porque afinal eu errei porque eu tive um dia difícil. Eu já estou vivendo tantas coisas, então eu posso. O outro não. Não é assim? Vocês estão calados.
Não ouvi nenhum glória a Deus. Essa palavra não é de glória a Deus, não, né? Essa palavra não é de promessa, não é de fé. Que a gente aprenda. Sabe por quê? Olha o que Jesus fez. Versículo 9. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Todo mundo saiu. Todo mundo guardou as pedras. Porque Jesus pegou pesado, né? Aquele que não tem pecado, nem tem intenção de pecar, nem tem pensamento, começa a tirar a pedra aí. Todo mundo, recolheu a pedra e vazou. E o único que ficou do lado da mulher foi aquele em que a Bíblia diz que não tinha nenhum pecado. Nenhum. Guarda as pedras, igreja. Nós precisamos de aprender a guardar as pedras, meus irmãos. E Jesus pergunta: uai, cadê seus acusadores? Cadê? Não ficou ninguém? E ela olhou para um lado, olhou para o outro, ficou: não, Jesus, todo mundo foi embora. E ele responde: eu também não te condeno. Porque Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Jesus veio para dar vida. Jesus veio para resgatar a nós e aqueles que ainda não estão em Cristo. Jesus veio para perdoar, para amar, para consertar. Foi isso. Jesus não veio para sentar na cadeira da acusação. A Bíblia diz que o diabo é acusador. Jesus não. Jesus, ele é redentor. Ele é salvador. Amém? Glória a Deus por isso. Eu tinha que ter aberto um sorriso aqui agora. Jesus é o Salvador. É o Redentor. Glória a Deus. Existe uma solução para mim e para vocês. Mas é interessante porque Jesus, ele não passou o pano para o pecado dela. Ele não falou com ela assim: minha filha, eu te entendo. A carne é fraca. É difícil mesmo. Poxa, estava na festa. Estava na festa. Seu marido não foi. Você está tão bonita. O importante é ser feliz. Jesus não falou isso, não. Jesus falou com ela assim: vai, filha. Vai. Vai viver uma nova vida. Vai ter uma nova oportunidade. Vai refazer. Você está em mim, eu estou em ti. Mas não peques. Jesus foi claro, você pecou. Não peques mais. O que você fez estava errado. Você feriu a lei. Não faça de novo. Isso nos ensina que o perdão de Jesus não é desculpa para a gente ficar pecando, não. Não é desculpa para ficar caindo em pecado, não. Eu já sou salvo, eu não perco a salvação, então eu vou fazer e acontecer. Faz não, meu irmão. Vai dar certo, não. Jesus disse: vai e não peques mais. É isso que acontece quando um pecador, quando eu e você nos encontramos com Jesus. Existe graça, existe favor, existe uma misericórdia de Deus. Ele não nos dá aquilo que merecemos, por isso que estamos aqui. Talvez você está falando assim: nossa, mas eu não consigo sair disso. Eu já tentei. Eu não consigo, é mais forte que eu. Eu quero te dizer que no encontro com Jesus você consegue.
Porque não é na força do seu braço, mas é no mover do Espírito de Deus que agora habita em você. Talvez você olhe para o seu parente, para o seu primo, para o seu tio, para o seu irmão, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho e fala assim, tem jeito. Tem jeito de ser caso perdido. Já orei demais. Continua orando. Porque no encontro com Jesus, tem jeito para o pecador. Teve jeito para mim. Teve jeito para você. Todos os dias tem se renovado esse perdão, essa misericórdia, essa fidelidade. Então tem jeito sim. Olhe para o pecador com o olhar daquilo que ele pode se tornar em Cristo. Comece a ver aquilo que Deus pode fazer na vida dele. Todo mundo tem jeito, se for desejo de Deus, de salvar. Oh, meu irmão, não tem vício, não tem festa, não tem amizade, não tem inclinação, não tem nada que vai fazer essa pessoa resistir. Não tem nada. Porque é isso que acontece quando um pecador encontra com Jesus. Então vamos guardar as nossas pedras. Não vamos ser como os fariseus. Deus não nos chamou para isso. Vamos ser como Jesus, Ele é o nosso modelo. Lembre-se, meu irmão, que mesmo em meio a todos os seus pecados, o Senhor te amou. Ele te perdoa sabendo que você vai errar de novo. Ele te libertou. Eis que tudo se fez novo. Ele esquece dos seus pecados. Ele te dá uma nova oportunidade. Então vamos guardar as pedras. Vamos olhar com compaixão. Vamos olhar com o olhar que Cristo olha para nós. Quando você pensar em apedrejar, lembre que Deus te amou e não te apedrejou. E que Ele continua te amando. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Hoje é uma noite de ceia, daqui a pouco nós vamos ceiar. Porque o Senhor, Ele é tão lindo que Ele não apenas nos salvou, mas Ele nos deu lugar à mesa. Ele nos deu intimidade, comunhão, Ele nos deu uma nova família. E hoje nós vamos nos lembrar disso, hoje é dia de examinar o nosso coração. Pai, nós queremos te pedir, Jesus, som do nosso coração. Que o Teu Espírito Santo venha revelar a nós, Pai, como temos agido no tribunal humano. Ah, Senhor, se nós temos sido, Deus, essas pessoas que têm levantado pedras, apedrejado, Senhor, a Tua igreja, apedrejado os irmãos, as lideranças, os pastores, apedrejado o perdido. Quantas pessoas nós deixamos de ganhar a Cristo porque as pedras impedem essas pessoas de ver o Cristo que habita em nós. Senhor, nos perdoa, Jesus. Oh, Pai, nos dê um olhar de graça e misericórdia também, Senhor. Como fomos amados, nos ajude a amar, Jesus. Nós queremos ser como Tu. Oh, Senhor, nos livra do tribunal humano, nos livra da fofoca, nos livra da acusação, nos livra da maledicência. Senhor, em nome de Jesus, nos livra, Deus, do rancor, da raiva contra os nossos irmãos, Pai, daqueles que erram com a gente, que a gente venha ter facilidade para liberar o perdão, para amar, para caminhar juntos, Senhor. Ah, Deus, nos livra de rejeitar os pecadores, aqueles que ainda não se converteram genuinamente. Nos ajuda a pegar na mão deles, a andar com eles, a ser exemplos para eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E nós te agradecemos por todo o Teu amor. E nós te agradecemos porque assim como o Senhor fez com aquela mulher adúltera, o Senhor fez um dia com a gente. O Senhor olhou para a gente cheios de pecados, cheios de feridas. Ah, Senhor. E
ainda assim o Senhor nos amou. E ainda assim o Senhor nos quis para perto do Senhor. O Senhor não nos rejeitou. O Senhor poderia ter nos apedrejado, mas o Senhor preferiu nos salvar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor.